Bom, eu quero começar com uma pergunta. Eu quero lançar uma pergunta para vocês. Quero começar com essa pergunta aqui. O que pode levar o meu entulho? Coloquei quando eu estava procurando na internet, uma figura clássica de levar um entulho, é o que é? Uma caçamba, certo ou não? Uma caçamba. E essa caçamba, eu gostei dessa foto. Eu não quero fazer propaganda, parece que é daqui da região. É código 47 aí, mas não estou fazendo comercial para ninguém aqui. Mas eu gostei dessa caçamba, porque essa caçamba tem... O que está escrito aqui? Cabe tudo. Cabe tudo lá. Então uma caçamba que cabe tudo. Cabe tudo. Nós temos... Muitas vezes, carregado, eu quero começar com essas expressões. Muitas memórias, muitas culpas, muitas falhas, muitas condenações nossas. Muitas emoções frustradas. Que nós temos entulhado. E que precisamos lançar dentro de uma caçamba. Cabe tudo. Diante desse contexto todo, tem e eu aqui não quero, de certa forma, tornar um contexto mais religioso do que ele já é. Mas eu entendo que toda a raiz de entulho que, na maioria das vezes, passa pelas nossas mentes e introjecta no nosso coração, está ligado ao pecado. E eu quero fazer dessa mesma pergunta, essa outra. O que pode apagar o meu pecado? E essa é a grande resposta que nós queremos dar aqui. O que pode apagar o meu pecado? Lembre-se, essa pergunta é semelhante, igual à anterior da caçamba. Eu só quero colocar tudo no mesmo contexto, ou seja, na raiz de todas as memórias frustradas, das culpas, de todas as situações que têm tomado conta dos quartos, das gavetas que nós falamos na semana passada, nos ambientes que nós jogamos e não queremos falar sobre eles, porque nos causam medo, nos causam temor, nós queremos fugir de situações dessa. Nós todos aqui, de certa forma, já temos experiência suficiente para entender e vivenciarmos em maior intensidade, outro talvez em menor intensidade, mas todos nós, de certa forma, já vivenciamos situações em que nós queríamos ter uma borracha para apagar o passado. Aconteceu alguma coisa ali que nós fizemos, participamos. Se nós tivéssemos uma borracha, ou pudéssemos voltar no tempo, nós não faríamos aquilo de novo. Nós queríamos ter esse poder de sermos transportados. E lá, alguém aqui tem uma borracha desse tipo, dessa natureza? Alguém já pensou sobre esse dilema de voltar? E essas memórias que muitas vezes te incomodam, elas não mais existirem. No nosso dia a dia, muitas vezes, nós queremos fugir. E essas memórias, muitas vezes, elas não tomam conta do nosso dia, todos os dias, toda hora, e nós vivemos assim. Porque muitas vezes as pessoas que têm vivenciado esse tipo de experiência, têm tomado decisões radicalmente terríveis, suicídio, outras situações terríveis. Mas, mais ou menos vezes, com maior e menos intensidade, nas nossas vidas, tem uma nuvem pairando sobre as nossas cabeças. Uma nuvem que
ao lembrar de um fato, ao pensar numa pessoa, ao relembrar um relacionamento, ao relembrar alguma coisa que eu fiz para uma namorada, para uma esposa, alguma coisa que aconteceu de experiência pessoal, que marcou, isso gera um desconforto, gera como se fosse uma nuvem pairando sobre a nossa cabeça. Essa é uma expressão que nós usamos e nós conseguimos entender esse tipo de expressão. E aí nós começamos a racionalizar. Uma das racionalizações que nós fazemos para esse dilema é: também eu sou humano, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Eu erro, você erra, estamos todos iguaizinhos. E aí vem as seguintes colocações assim do tipo: eu era jovem, não tinha maturidade quando eu fiz essa coisa. Era muito jovem, não entendia muito bem as coisas. Estava bêbado, tinha tomado todas e aconteceu. Também foi num momento de raiva. Foi num momento, aconteceu isso, eu não me controlei e fiz isso. Eu estava tão carente. Ninguém gosta de mim. Aquele menino que me deu atenção, estava tão carente, necessitando tanto. E você sabe como a carne é fraca. Outro, estava sem dinheiro, estava quebrado. Não tinha outra solução, não tinha outra saída. Estava sem dinheiro, estava precisando. Estava quebrado. E outra justificativa muitas vezes que nós tentamos racionalizar: eu não sabia disso. Eu não sabia que ia dar nisso, eu não sabia. E todas essas questões, ou todas essas respostas, nós introjetamos dentro de nós, para tentarmos dar uma resposta para nós mesmos. E ainda que tudo isso fosse verdade, nada disso apagaria o passado. Nada pode apagar o passado. Por mais que nós somos humanos e nós queremos nos nivelar com essa situação, mas nada disso tiraria a nuvem que paira sobre as nossas cabeças. E não esqueçam a resposta que nós precisamos dar nessa noite: o que pode apagar o meu pecado? O que pode limpar, pegar e lançar fora o meu pecado? Ou as minhas emoções, os meus traumas, o que você quiser dar de nome nessa noite. O que pode? Muitas vezes, em um ambiente como esse, onde, quer queira, quer não, temos um ambiente, vou chamar de religioso. Talvez você que esteja aqui, dos motivos de você se aproximar, de você chegar até Jesus, ou estar numa igreja cristã, é porque esse dilema, de certa forma, as religiões buscam te dar uma solução. Olha, os livros, as literaturas religiosas, diversas denominações ou religiões, vamos chamar assim, elas buscam trabalhar esse dilema do homem, da culpa, do pecado, da situação, do mal-estar, e elas têm alguma solução, ou buscam ter alguma solução. Mas escutem bem, há um grande, incrível e diferenciado pensamento. Houve um homem que ele não veio aqui para falar: olha, eu tenho a solução para esse dilema. Eu tenho a solução para esse seu entulho. Eu tenho a solução para isso. Ele simplesmente veio e falou: eu sou. Eu sou. Eu sou a solução para esse dilema. Eu sou a solução para o seu pecado. Eu sou a solução para as suas memórias.
eu sou a solução para os seus traumas. Eu sou. Imagine num momento na história isso acontecendo, queridos. Nós temos algumas situações que pensar, nós somos todos adultos aqui, e poderíamos imaginar o seguinte: cara, esse cara é louco, doido. Quem é que pode falar, eu sou a solução? Ou mentiroso. Mentiroso. Ou, cara, essa situação é tão louca que no mínimo eu tenho que dar atenção para esse cara. No mínimo eu preciso entender o que esse cara está dizendo. E aqui eu quero começar uma história pela palavra de Deus com vocês aqui. Vocês estão comigo? Sim ou não? Vocês estão comigo? Nós temos que dar uma resposta nessa noite. O que pode apagar o meu pecado? E talvez você já começou esse compartilhar que nós estamos juntos, já sabendo a resposta, ou achando que sabe a resposta. Mas eu quero que nós construamos juntos a base disso, para que não seja uma resposta solta, uma resposta sem intensidade, ou que possa estar alicerçada. Houve um homem, narrado lá no início, lá no Novo Testamento. Seu nome era João. O pessoal conhecia como João Batista. Sabe por que ele era Batista? Sabe por que o nome dele era Batista? Você estudou? Não porque ele não gostava dos presbiterianos, não. Nem dos metodistas, nem dos assembleianos. Não é nada disso, não. Batista, porque imagina, lá no judaísmo, no contexto em que Jesus estava nascendo, estava crescendo, houve um homem que foi enviado pelo Espírito Santo de Deus. E Isabel deu à luz e gerou um homem que ia abrir o caminho para o Messias. João Batista era aquele que abriria o caminho para a mensagem do Messias. E esse homem, ele estava à beira do Rio Jordão. Lá falava a pessoas, e as pessoas que entendiam ou se assemelhavam àquela linguagem, colocavam no seu coração, passava por um ritual de purificação religiosa, e ele era batizado nas águas do Rio Jordão ali. Imagina, outrora nunca tinha sido feito uma situação dessa, mas João batizava. Ele não pedia para as pessoas se batizarem. Vai lá, Edna, e se batiza. Ele mesmo batizava. Então, João Batista, que estava ali para abrir o caminho para Jesus, para falar, para dizer, o Messias está chegando, ele vem. E ele, queria ler um versículo com vocês a respeito desse João Batista. Diz assim: e ele vinha toda a região da Judéia, e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Vamos entender aqui. Esse homem, ele estava atraindo, não era uma dúzia de pessoas. Um povozinho vinha aqui, algumas pessoas que ele tinha relacionamento. Aí ele vinha toda a região da Judéia, vinha pessoas de toda a Judéia. O povo de Jerusalém estava indo, ele estava batizando, ou seja, aquilo que ele estava falando estava influenciando pessoas. Tinha validade para muita gente. E era uma coisa diferente do que estava sendo ministrada, do que o judaísmo na corrente pregava. Ele estava falando, opa, tem algo novo aí.
Era o prenúncio de algo novo. E aí, na sua evolução, em João ele diz o seguinte: respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Já estava no meio do povo, Jesus já tinha nascido, já estava ali, já ia começar o seu ministério, mas já está entre vocês algo que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Olha o contexto. Um homem que influenciava multidões, pessoas, centenas e centenas de pessoas, e perguntava para ele: João, quem és tu? Você é o profeta? Você é aquele que viria, o prometido? Você já é aquele que Deus enviaria para nós? E ele, diante de toda a sua humildade, fala: não, vocês não conhecem ainda. E aquele, quando ele vier, que vocês estão vindo aqui e eu estou ministrando, não sou digno de atar as suas sandálias. Ele estava se colocando no seu lugar e dizendo: olha, virá alguém que eu não sou digno, está próximo, vocês não conhecem, mas está chegando, ele está vindo. Prepare o seu coração, fique alerta. Isso no versículo 27. No 29, olha o que ele já fala. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, olha o que ele disse: vejam. Ele viu Jesus, imagine aquele contexto, Rio Jordão, centenas de pessoas ali. Vejam, crianças, fica quieto. Vejam. Talvez estivesse batizando ali alguém. Para tudo, você é a próxima da fila. Vejam. E aí ele continua: vejam, é o Cordeiro de Deus. Talvez as pessoas naquele momento não estivessem entendendo nada, queridos. Imagine isso, nunca aconteceu outrora. As pessoas talvez não estivessem entendendo. E ele diz: é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus dito para o povo judeu há 2000 anos atrás. Eles entendiam como aquela ovelhinha que era sacrificada, aquele cordeiro que era sacrificado pelos pecados deles. Você consegue entender isso? Que ele estava usando uma linguagem que eles conheciam, mas entendiam que o cordeiro e a ovelha era o animal. Opa, Deus fez algo por nós. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Esse cordeiro, e aí vem um homem. E aí tem a questão que tira. O cordeiro que tira, pega e lança fora. Pega e lança fora. Pega e lança fora. Tá vendo aquela caçamba? Pega e lança fora. Pega e lança fora. Tira o quê? O pecado do mundo. Aquela grande pergunta que nós estávamos fazendo no início: o que é que pode apagar os nossos pecados? João Batista apresenta agora. E eu creio que a grande maioria que estava, se não a totalidade, não estava entendendo o que estava sendo dito naquela hora por João Batista. Ele estava profetizando algo: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ainda ele estava lá. Ainda isso não tinha se cumprido. Mas ele já estava apresentando: eis aí, Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Talvez quando terminou essa cena, foi apresentado, e aí aqueles que vieram de longe: ô João Batista, vamos continuar, eu quero ser batizado, vamos, eu sou próximo da fila. Talvez ainda o contexto fosse desse jeito.
Eles não estavam entendendo ainda exatamente o que estava acontecendo. Diante de um cenário desse, aí vem o anúncio de Jesus. E aí ele começa a caminhar, Jesus começa o seu ministério. E começa a formar os seus discípulos. E começa a andar com as pessoas, com as multidões. Começa a ensinar, começa a falar por parábolas. Começa a ensinar. E as pessoas às vezes entendem, às vezes não entendem muito bem. Seus discípulos vão mais profundo, mas também às vezes fica, opa, é tão diferente isso que ele fala. É tão diferente isso que ele fala. A minha cultura ainda não está batendo com o que ele está dizendo. E ele vai caminhando. Preste bem atenção agora, queridos. No final, dias antes de Jesus ser sacrificado, ou no dia anterior, na noite anterior, ele andando com os seus discípulos, preparando a última ceia, ele se apresenta para os seus discípulos e ele vai contar, ele vai narrar uma história que nós aqui não entendemos muito bem ainda. No Brasil, não vivemos a cultura israelita, judaica. Mas se você perguntar, ou se você vivenciasse isso, que aqueles discípulos estavam vivenciando, ele fala assim, olha, discípulos, queridos, galera, pessoal, vamos dar um contexto aqui. Ele para os seus discípulos, galera, pessoal, preste atenção. Há 1500 anos atrás, nessa época, e eu não creio que foi por acaso, era Páscoa. E o judeu comemorava a Páscoa, que representava o passar por cima, a morte passou por cima, a libertação do povo de Israel, sair do Egito e para a liberdade. A liberdade do povo de Israel para... Naquela noite, ou lá no Egito, o povo de Israel, o que teve que fazer? Ordenança de Deus. Eles pegavam as famílias, matavam, faziam o cordeiro, faziam a comida para eles, para sua família, para não deixar sobrar, juntava aqui e ali. Eles pegavam aquele sangue, o sangue do cordeiro, e o que eles tinham que fazer? Aspergir aonde? Nos umbrais das portas. Eles colocavam nos umbrais das portas. Aquele sangue era aspergido nos umbrais das portas. Lá. Isso, eles celebravam ano a ano depois dali. A Páscoa, no Brasil a gente usa a mesma frase, Páscoa, tudo parece o coelhinho da Páscoa. Mas no inglês, a Páscoa, essa Páscoa chama Passover, passou por cima. A Páscoa do coelhinho, no inglês, é Easter, né? Então essa é a Páscoa do coelhinho, mas essa que está na Bíblia é Passover, passou por cima. E significa do dia para a noite, ou da noite para o dia, da noite. Quando o anjo da morte veio sobre os primogênitos, de todos aqueles que não tinham o sangue nos umbrais da porta, das casas que tinham morrido, significou a libertação do povo de Israel. A libertação do povo de Israel. Aí chega um homem, momento antes de ser crucificado, e diz: está vendo toda essa história que vocês entenderam? A partir de agora, a partir de hoje, o que eu quero que vocês celebrem, que vocês tragam à memória que este cálice representa o meu sangue, que foi derramado em favor de vocês. E este pão significa o meu corpo partido em favor de vocês. A partir de agora, na nova aliança, o que vocês têm que trazer à memória é isso que eu estou te falando agora. Imagine para os discípulos de Cristo, cara, isso é loucura. Cara, 1500 anos nós celebramos a mesma agora vem um cara
desse jeito, fala uma coisa totalmente diferente. Fala que agora, esse é o sangue que representa o meu sangue em favor de vocês. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. Aí deve ter pensado assim, é loucura. Cara, mas ele tem curado um monte de gente. Ele ressuscitou Lázaro. Cara, esse cara é diferente. Quando ele fala, ele envolve... Nossa, poxa, esse cara tem algo de Deus nele ali. Eu vou continuar andando com esse cara. Né? E ele vai. E o pessoal fala, não, e Jesus fala, não, eu vou me entregar. Não, como assim? O senhor é um popstar da época, o senhor é o cara da época, o senhor é o cara, nada vai acontecer com o senhor. E quando ele se entrega, aqueles corajosos discípulos deles, meio que de lado, com medo, com receio. E a Bíblia conta que Jesus foi torturado, foi crucificado, mas ele se entregou. E se você procurar no Google, e algumas coisas que retratam, por exemplo, cientificamente, ou pegar algum texto interessante sobre a questão da crucificação, a forma, ela se deu lá, os primeiros relatos dos persas, 500 e poucos anos antes de Cristo, lá as primeiras crucificações em massa, tal. E já tinha uma certa crueldade de tecnologia, né? Que as pessoas cravavam, não era nas mãos aqui, era no punho aqui, entre o braço para sustentar, cravava. As pernas eram mais ou menos, não eram retas, eram mais ou menos dobradas assim, né? E diz que as pessoas podiam, às vezes, ficavam até mais de um dia, sofrendo dores. Isso. E muitas vezes o Império Romano, o exército romano, para não ver aquele sacrifício, ou depois de cansar de ver tanto sacrifício, eles quebravam as pernas daquele que estava sendo sacrificado, para que ele morresse asfixiado. Por quê? Porque quando ele estava com a perna encolhida, muitas vezes aquelas câimbras, aquelas contrações que davam, a pessoa ainda com as pernas conseguia respirar direito, conseguia fazer aquilo ainda ter a respiração. E quando quebrava as pernas, a pessoa não conseguia meio que se mexer. Você já tentou respirar e puxar força assim, aí ela morria asfixiada. Mas conta, se você vê o relato, que quando o exército romano, o soldado do exército foi verificar para quebrar as pernas de Jesus, ele já tinha morrido. Ele já tinha dito a palavra: Pai, te entrego o meu espírito, está tudo consumado. Ele tinha vertido todo o seu sangue derramado por mim, por você. Esse relato você vai encontrar na Bíblia, na história. E você pode, de certa forma, questionar. Você pode, ou você deve tomar essa decisão. Você quer o que pode apagar as minhas culpas, as minhas falhas, o meu pecado. E você tentar com as suas forças, ou com qualquer outra força, com a sua religião, qualquer outra coisa, ir atrás, tentar passar uma borracha. Eu não posso fazer nada. Essa é uma decisão sua. Mas eu quero dizer que Jesus veio e cumpriu em tudo aquilo que o Pai tinha designado para ele. E a sua morte, o seu sangue vertido na cruz, é a razão de pegar e lançar fora todo o pecado. Pegar e lançar fora todo entulho. Pegar e lançar fora todo entulho. E 20 anos mais tarde,
aproximadamente. Paulo, que já tinha sido perseguidor dos cristãos, mas no encontro com Cristo, ele tinha se tornado um líder já do cristianismo ou dos cristãos ali. Ele, numa recém-igreja formada, ele diz assim, lá em Colossenses, ele pega aquilo que João Batista falou, e olha o que ele diz. Lembra que João Batista falou? Vejam, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha o que Paulo diz. Volta. Ele nos perdoou todos os pecados. Ele perdoou todos os nossos pecados. E cancelou toda a dívida. Cancelou toda a dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu. Pegou e lançou fora. Pegou e lançou fora, pregando-a na cruz. Queridos, preste bem atenção. Esse é o ponto mais importante da nossa convicção. Sem isso, a nossa fé é vazia. Sem isso, nosso relacionamento com esse Deus, ele não tem base. Porque, imagina, simplesmente, a resposta que nós queremos dar hoje é: o que eu preciso fazer para apagar o meu pecado? O grande problema do pecado é que ele gera uma conta de débito, uma dívida. Se você me empresta um dinheiro e eu não te pago, eu sou devedor. Eu sou devedor. E com o pecado nós fizemos uma dívida com Deus. Uma dívida. E é a dívida que gera a culpa. Vocês conseguem entender? O grande problema de nós termos a nuvenzinha não é simplesmente o pecado que nós fizemos, é o sentimento da culpa, que é essa dívida. Opa, tem alguém me cobrando. Tem alguém me cobrando. É a dívida. Mas o que diz Paulo aqui? Ele cancelou a escrita de dívida. Rasgou a escrita de dívida. Aquilo que era a nossa condenação, o sangue de Cristo. Aquele diz que ele não tinha o segredo, ou tinha a fórmula. Ele é a fórmula. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Eu não sei o que passa na sua mente agora. Talvez você venha perguntar, fazer mais essa pergunta agora, Alia. Você não precisa perdoar a si mesmo. Você não precisa mais perdoar a você mesmo. Ele pagou a dívida. Você já foi perdoado. Porque você já foi perdoado, você já foi perdoado. Você não precisa mais, eu preciso me perdoar. A Bíblia fala que nós devemos perdoar aos nossos devedores, às nossas pessoas, mas se eu entendo isso, e sei que o sacrifício dele, o sangue dele, ele me perdoou. Eu preciso entender isso, que ele me perdoou. Se eu pego a minha culpa, o meu entulho, e levo naquela caçamba, ele me perdoou, ele pagou, está lá o sangue dele, ele me perdoou, e aquela nuvenzinha tem que sair. E aí você vai me perguntar, fazer a seguinte pergunta: mas o que eu faço com as minhas memórias? Porque o grande problema hoje nosso, agora é as memórias, não é? Beleza, entendi tudo isso aí. Cara, mas quando eu me lembro daquilo, me causa ainda calafrios, dor, aflição, medo, angústia. Cara, está alguma coisa precisando mudar o contexto aí.
Porque quando você traz a memória, e se isso não está bem resolvido, aquilo te lembra, você é culpado, você falhou, você está condenado. Mas preste bem atenção, essa história muda. Quando você entende isso, essa história muda. Alguém aqui que entregou sua vida a Jesus, que hoje tem um relacionamento com Deus, chega e fala assim: olha, cara, fiz uma coisa tão feia no passado, tão feia, tão terrível. Porque tem situações assim, né? Que você fez coisas assim quando era jovem, adolescente, que hoje você até dá risada, né? Pô, conta tal. Agora tem umas mais cabeludas que nunca, sempre vai ser vergonha. Sempre vai ser vergonhoso, sempre vai ser vergonhoso. Mas você pega uma situação dessa e começa aí falar: Deus, isso daí eu sou culpado. Não tem jeito, não tem jeito. E ele faz o seguinte: sabe, essa sua memória terrível, que você, ao lembrar disso, te causa temor. Muda. Entenda o que eu fiz na cruz do Calvário. A dívida foi cancelada. A dívida foi cancelada. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Quando você se lembrar disso, naquele mesma situação, naquele mesmo local, com aquela mesma pessoa, lembre-se, não da falha, da culpa, da condenação, mas lembre do perdão, da minha graça e do meu amor. Do meu perdão, da minha graça e do meu amor. As suas mentes, você não vai esquecer, querido, é amnésia esquecer, sabe? Esquecer um negócio desse não se chama, fui perdoado. Não, você está com amnésia. Você precisa tomar algum medicamento que você está ficando com algum outro tipo de problema, né? Ninguém esquece o problema, mas a questão é, ao lembrar, ao vivenciar uma situação semelhante, ao se deparar com você não estar ferido mais com aquela situação e lembrar, aqui o sangue de Cristo me perdoou, a sua graça me alcançou e Ele me amou profundamente, profundamente, profundamente. Vocês estão comigo até aqui, queridos? Vocês caminharam comigo até aqui? Nós temos condições agora de responder com profundidade, assim, não como um ritual de igreja. Olha, Jesus é que pode apagar meus pecados. Não, Jesus. Não. O que aconteceu para que o seu pecado verdadeiramente fosse perdoado? As suas culpas. E você tem a liberdade hoje para isso. E aí eu queria trazer o que pode apagar o meu pecado? Lembra dessa caçamba? Cabe tudo? Mas a figura da caçamba não é boa. Ela não é boa. O que pode apagar o meu pecado? Ela é uma ilustrativa para a nossa série Teleentulho. Mas eu queria te mostrar essa imagem. A cruz. Na cruz. Foi vertido o sangue que faz toda a diferença. Você pode entender isso, querido? Você consegue entender? Eu queria que você se colocasse em pé. Feche seus olhos.